Seja bem-vindo a mais um episódio, mais um podcast aqui da Viver de Ócio. Hoje eu tô aqui com a Alezinha, nossa gerente de projetos, e o desafio, né, o que a gente quer compartilhar com vocês hoje aqui nesse podcast é mostrar para vocês a rotina, como que funciona toda a jornada de compra, a jornada do cliente de branding. Desde a primeira etapa, né, até o momento ali da entrega, o que é importante, quais são os desafios, né, quais são os perrengues que a gente enfrenta nesse processo e o que é importante estar estabelecido em cada uma dessas etapas. Ale, seja bem-vinda. Obrigada. A primeira etapa, né, é o momento que o cliente entra em contato com a gente e geralmente ele manda uma mensagem no Instagram ou vem por indicação. E na maioria das vezes nem ele mesmo sabe o que ele quer e nem tem tanta clareza do que a gente oferece. Então, nesse primeiro contato, a gente tenta entender qual a necessidade do cliente, o que ele quer, o que ele precisa. E a partir disso, né, desse primeiro contato, a gente já consegue filtrar para saber se ele quer realmente um serviço de branding. E com isso a gente marca uma reunião, né? Que aí você passa esse contato para mim. Nessa etapa de indicação, é até legal trazer isso para cá, porque assim, até hoje, né, a gente tá aí há quase 7 anos de agência e nesse tempo todo, assim, todos os clientes vieram por indicação, né? A gente não foi atrás de nenhum cliente. E aí é muito importante ter claro o que a gente oferece, porque às vezes um cliente antigo, um cliente que já passou pela nossa agência, ele sabe o que a gente oferece. Então, quando ele indica, ele traz, na maioria das vezes, um cliente qualificado, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes um cliente mais assim, não, olha, ele quer brand mesmo, ele quer name e tal. Às vezes, né, acontece de vir alguns clientes, assim, que viu o nosso trabalho, né, soube que foi a gente que fez, e aí vem pedindo umas coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Então, assim, deixar muito claro o que a gente entrega é muito importante. E é um desafio até de linguagem também, né? Porque não é todo mundo que entende, né? A gente sabe o que a gente faz, a gente sabe o que a gente entrega, mas o público também precisa entender. Sim, com certeza. Na primeira reunião, né, quando a gente entra em contato, a gente marca realmente a primeira reunião. E nessa primeira reunião a gente explica a forma que a gente trabalha, a gente explica como funciona o nosso fluxo. E principalmente a gente explica os nossos prazos, né? Porque não tem como você fazer um branding da noite pro dia. Então o cliente ele precisa ter essa conscientização, ele precisa ter claro quais são as etapas, quais são os prazos para cada etapa. Porque muitas vezes ele chega ansioso, cheio de expectativa. Então ele precisa entender realmente quais são os prazos para ele ficar seguro com o que a gente vai apresentar, né, para ele. E é comum ele vir com essa ansiedade, é normal, né? A gente não tem que esperar o contrário, a gente já tem que se antecipar e entender que esse cliente ele tem demandas até emocionais, né? Alguns deles estão iniciando um novo processo na vida, né? Tem alguns que faliram e estão começando algo novo, estão com novas perspectivas, então eles estão apostando tudo naquele projeto. Tem outros que estão empreendendo, crescendo, então não está com tanto tempo assim, né? Está com uma vida muito corrida. Então eles todos possuem demandas emocionais que cabe a gente antecipar essas demandas e saber lidar, né? Saber conduzir. Sim, com certeza. A gente precisa ter essa sensibilidade para se colocar no lugar do cliente, para poder identificar quais são as necessidades, o que ele está passando, para a gente também deixar claro como a gente funciona e ali ter o jogo de cintura para poder ser um processo confortável tanto para a gente quanto para o cliente. É um processo de educação. Sim. Né? O cliente, na maioria das vezes, quando ele chega, né, precisando desse trabalho de branding, o que já aconteceu muito aqui, tem normalmente 2 casos, assim, 2 situações. Aquela pessoa que empreendeu, né, e que ela fez tudo sozinha, fez tudo assim, do jeito mais simples, do jeito que deu, né, não vamos aqui entrar em mérito de julgamento, né, deixou o sobrinho fazer, alguém que não era profissional, enfim. Mas ele se arriscou, ele fez o que estava ao alcance dele. Mas aquilo custou caro, ele viu que não teve retorno, que não teve tanto resultado, né? Ou a empresa dele começou a crescer, está chegando num nível, num patamar que ele precisa ter esse investimento profissional, né? A gente está com uma situação assim aqui atualmente dentro da agência, que é uma doceria, uma loja aqui da cidade,
que tá aí, eu acho que indo pro seu 5º ano, se eu não me engano, 9º ano, já tem muito tempo, na verdade, né? Que começou de uma forma muito caseira, muito amadora, muito artesanal. E que até então estava funcionando, mas agora a empresa cresceu, tomou uma nova proporção. Então ela viu a necessidade de investir em brand. Ela falou assim, não, eu preciso, né? Minha empresa está crescendo, então não está comportando mais. E aí ele chega com essa demanda pra gente numa fase muito delicada, né? Ou alguns casos o cliente ele não faz a mínima ideia do que é, né? Tipo, alguém falou pra ele, alguém convenceu, falou, olha, você tem que investir em brand, você tem que fazer bem feito. E aí ele chega muito sem entender qual é o processo, né? E aí cabe a gente educar, né? Cabe a gente mostrar todas as etapas. E facilitar, né? Acessibilizar as etapas, né? Desse processo. Os termos também, né? Isso tá, já começa dentro da proposta, né? A primeira etapa, né? O cliente chegou ali, entrou um potencial cliente, ele não se tornou cliente ainda, né? Ele entrou em contato, seja no WhatsApp, né? Às vezes já vem direto. Na maioria das vezes vem ali no direct, né, no Instagram, ele entrou em contato. Você fez esse filtro, entendeu o que ele quer, ok, chegou pra gente, né, a gente ouviu, sentou, conversou. Quando a gente via a proposta, dentro da proposta também a linguagem tem que ser muito simples. Não é aquilo da Bela Gil, né, você pode trocar isso por isso, então assim... Pegue os termos técnicos e coloque em português, sabe? Sim. Simplifica. Não é obrigação dele entender, né, o que está escrito. É sua obrigação acessibilizar essa linguagem para que ele compreenda e não precise ficar perguntando, porque é incômodo para ele também, né, dizer que não sabe o que aquilo significa e você ter que explicar. Então, acessibilizar essa linguagem é fundamental para essa comunicação fluir bem. Senão fica uma sensação até de muita superioridade, Sim, sabe? Com certeza. Eu vejo que alguns profissionais pensam assim, não, mas eu tenho que falar difícil, eu tenho que falar termo técnico para passar mais profissionalismo. Não, só que não, no caso. Só vai atrapalhar e embolar mais ainda o processo. Então, assim, gente, facilite, sabe? O momento que você facilita a vida do seu cliente, você está facilitando a sua vida. E ganhando tempo, né? Que é tão precioso. Exatamente. E deixando claro o que é para ser feito, né? E aí dentro nessa primeira reunião é um momento assim crucial, né? Não só para fechar o contrato, né? Para captação, mas a primeira reunião ela dita muito como que vai ser todo o restante do processo, né? Se ali, né, a gente também tem que ter muita delicadeza assim para não ser compreensivo demais, amiguinho demais, ao ponto de você entregar muita coisa. E depois, durante, né, você já fez a entrega, já finalizou tudo, aquele cliente sempre exige mais de você. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu sei bem. Conta essa história, né, um pouquinho aí pro pessoal, essa história traumatizante. Que, inclusive, hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, apareceu. Mas a gente não pode citar o nome, né? Se você faz o nosso curso Brand SA, você sabe que tem uma aula ali que a gente fala sobre os perfis de clientes e tem um tipo de cliente que é aquele que não pode ser nomeado, que é exatamente essa história. Mas conta aí, Ale. Então, essa pessoa, ela desde a primeira reunião, ela já apresentou pra gente que tinha uma personalidade difícil, né? Já não foi tão simpático com a gente na primeira reunião, mas a gente sempre foi muito compreensível em relação ao prazo, né? A gente entende que quando a pessoa vai abrir um negócio, ela tem muita expectativa e quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? Ela sempre chega com uma demanda querendo pra ontem, querendo agilidade desse processo. E por mais que a gente explique, né? Às vezes a gente acaba cedendo algumas coisas. E aconteceu com essa pessoa e ela acabou ficando viciada, né? E depois de tudo entregue, tudo feito, finalizado, ela aparece até hoje. Mais de um ano, gente. Mais de um ano, ainda aparece. Geralmente quando a gente fala dessa pessoa, ela aparece. Não, é tipo Voldemort. Não pode falar. Eu vou não citar o nome. Isso. E isso é esse detalhe, sabe? Como eu tava falando, o início da relação, ela dita muito ritmo.
né? Então, se você tem o cuidado de atender o seu cliente em horário comercial, né? Você deixar claro para ele, isso não é arrogância, não é feio, né? O combinado nunca sai caro. Você dizer para ele, olha, a nossa agência trabalha de tal horário a tal horário, fica super à vontade para mandar qualquer dúvida, qualquer, né, questão que você tiver, mas você estipular horário, você sempre tá relembrando os prazos. Esse processo, gente, de relembrar as etapas é todo dia, né? Você entregou uma etapa, você vai mostrar, olha, a gente tá aqui, agora a gente vai para tal lugar, a Lei vai falar mais sobre isso. Mas é um processo assim, sempre. E aí, se você cede muito no início, né? Se no início você começa, poxa, dentro do seu pacote, da sua proposta, não estava incluso determinado serviço e aquele cliente te pede muito e você vai cedendo, você vai fazendo, você atende no final de semana, você atende à noite, você acaba criando um monstro, né? Porque isso vai te gerar ansiedade, é o que acontecia com a gente, né? Toda vez que chegava mensagem no final de semana, era uma palpitação, era um desespero interior. Era assunto para terapia da semana. Então, você precisa educar o seu cliente, né? Você precisa sempre estar alinhando isso com ele. E uma coisa que a gente faz, que funciona muito, quando o cliente assina o contrato, ele já é cliente mesmo, a gente cria um grupo no WhatsApp, eu mando mensagem, né, explicando todos os prazos, o que vai acontecer dali pra frente. E mesmo a gente fazendo isso no primeiro contato, assim que a gente envia o material, a gente envia também um mapa pro cliente visualizar, porque, né, a ferramenta, ele visualizando, ele vai conseguir ter mais conscientização daquele processo. Então, a gente mostra aonde a gente está, em qual etapa a gente está, qual o prazo, né, que a gente vai chegar na etapa final, quando que a gente vai entregar o projeto final. Então, isso é muito, muito importante, né? Porque a gente consegue, depois, se o cliente vir falar com a gente querendo que a gente antecipe o prazo, a gente tem essa carta na manga, né? Essa credencial. Né? Isso acontece, vira e mexe acontece, o cliente dá um de bobo, de tipo, vai que cola. Assim, se coloca no lugar do cliente, né? Às vezes a gente também tentaria fazer isso, tentaria dar uma apressadinha, né? E aí você já deixar muito claro, né? Nessa primeira reunião, até antes do cliente virar cliente de fato, né? Naquele primeiro contato, eu sempre digo essa frase, olha, a gente fechando, o que vai acontecer? Quais são as próximas etapas? Vai acontecer isso. Eu vou mostrando para ele todo o caminho. Primeiro, a gente vai ter uma reunião junto, um workshop colaborativo. Depois desse workshop colaborativo, a gente vai para a parte de pesquisa. A gente vai mergulhar nessas referências. A gente vai construir o mapa visual. Aí a gente vai ter um próximo encontro. Depois desse encontro aprovado, aí nós vamos partir para a construção do nome. Depois, né, o conceito foi aprovado, dali a gente parte para o nome, parte para a identidade visual e aí vai construindo depois toda o mapa de experiência, né, construindo a jornada de experiência daquela Sim, marca. Com certeza. Então, e esse mapa que a gente está falando aqui é realmente um mapa visual, né? A gente tem os passinhos ali e cada pontinho a gente vai mostrando, olha, a gente tá aqui, falta isso. Isso diminui a ansiedade. Sim, ele vê o processo acontecer e ele se sente também fazendo parte daquilo, né? Porque ele aprova uma etapa, então ele sabe que tá andando, ele não fica, tipo, o prazo é muito longo, mas será que eles estão fazendo mesmo? Ele se sente confortável e ele tem esse acompanhamento, né? Tem um grupo no WhatsApp, qualquer dúvida que ele manda lá, a gente responde na hora. Então ele se sente mais seguro e mais confortável. Ele já sabe qual é a próxima reunião, qual é o próximo encontro, né? Então, assim, a gente sempre ter esse cuidado de se colocar no lugar dele, né? Imagina, você encomenda um serviço, né? Você contrata um serviço e aí você não sabe nada mais do que está acontecendo, né? Quando a gente compra alguma coisa na internet, fica toda hora atualizando o site do correio, toda hora para ver se andou, se já está no centro de distribuição ou se está parado lá em Curitiba, né? A gente sempre está olhando. Então, você tangibilizar essa entrega para o seu cliente, tangibilizar esse processo, vai facilitar o seu trabalho, porque ele vai te perturbar menos, né? E ele vai se sentir parte. Sim, né? Com certeza. E a gente estava falando, né, como que o cliente, ele sempre dá um de bobinho, né? Tenta... Joga um verde. Vai que cola, né? Tenta agilizar o processo.
Isso sempre acontece, assim, não teve um caso, um brand que não aconteceu. Mas aí a gente ia, falava, olha, lembra, como eu te falei lá naquela primeira reunião, a etapa tal, até tal etapa, duram tantos dias, então a gente tá nesse processo. A Lê, a gente até já joga pra você, né? Lembra que a Lê mandou lá no grupo a data da nossa próxima reunião. Então, é sempre, né, fazer esse cuidado e, assim, não se sentir ofendido, sabe? Não ter preguiça, porque faz parte, a gente vai ter que ficar sempre educando, né? Tem cliente que acha que a gente faz um nome em um dia. Já teve reunião, Ale, que a gente sentou, a gente chegou no cliente, a gente nem sabia exatamente o que ele queria, porque já é um cliente antigo. E aí o cliente falou assim, eu quero um nome, blá, 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 né? Ele queria um nome lá pro novo negócio dele. Gente, tá ok, então a gente vai iniciar o processo. Mas vocês já têm o nome aí. A gente nem sabia que ele queria um nome. Ele achou que a gente tinha uma bola de cristal ambulante. Só pode ser, né? A gente mexe ali e sai o nome. Acho que o processo criativo é assim. É mágico. É mágico. Quem dera se fosse, né? Pois é. Quem dera se tivesse um pozinho que a gente joga no ar e o pozinho forma um nome, forma a marca. Seria maravilhoso, mas não é assim, né? É muito trabalhoso. Então, conscientizar, né? Para fechar esse primeiro bloco, é isso. É conscientizar o cliente. Isso, no começo pode parecer que é um trabalho ali, que você está chovendo uma olhada, né? Falando a mesma coisa sempre, mas depois isso gera muito resultado. E vai te economizar muito tempo, né? Porque você vai precisar falar sempre as mesmas coisas. Durante o processo vai ficando muito mais fácil a comunicação entre a agência e o cliente. E você vai criando até formas de melhorar essa comunicação, né? No início a gente não tinha esse mapinha. A gente foi sofrendo, vendo que dava resultado, entendendo o cliente, pegando vários perfis de clientes também, né? E com isso a gente foi adaptando, vendo o que funcionava, o que não funcionava e melhorando. Nesses anos, a nossa proposta até mudou várias vezes, né? Sim. O texto, a forma ali, da composição mesmo da proposta, o que vem primeiro, que horas que vai vir o preço, em que momento que a gente vai explicar a nossa metodologia. Tudo isso vai mudando realmente, né? Não é engessado, você não vai encontrar a fórmula perfeita e pronto, acabou. A gente já caminhou muito, né? No nosso curso no Brand CI, a gente mostra pra você o que funciona pra gente, né? O que a gente deu muito, como é que fala? Soco, né? Em ponto de faca. Muito até chegar nesse momento. Sim. A gente sofreu bastante até chegar nesse método que funciona pra gente. E, de repente, o nosso método também não vai funcionar pra você. Então, você tem que ir testando e vendo o que se adequa no seu fluxo de trabalho, no que vai fazer sentido pra você. Na realidade da sua equipe. Isso. Também, né? Hoje, a proposta do curso, né? A proposta que a gente tem ali é para você trabalhar em uma equipe super enxuta. Você e mais uma pessoa, né? Se você é designer, você ter, às vezes, ali um apoio de um redator, ou se você, né, da parte mais de planejamento e ter um apoio do designer, super funciona, né? Você consegue fazer todas as etapas. Mas se você tem uma equipe muito grande, né? Não muito grande, mas assim, uma equipe média, como é a nossa hoje, né? A nossa equipe, ela ainda não está enquadrada numa equipe muito grande. Quanto mais a equipe aumenta, mais projetos você pega e aí mais controle você tem que ter. Porque senão você perde a mão. Então você tem que ter uma metodologia ali para aplicar no dia a dia. E nem sempre ela vai funcionar por muito tempo, né? De repente funciona hoje, mas amanhã não vai funcionar. A segunda etapa com o cliente, né, dessa jornada, dessa longa jornada, é a parte do briefing, né? Que aí é aquele primeiro encontro dele com o cliente, porque até então, né, ele ainda estava ali se decidindo, né? Ele era um potencial cliente, ele se tornou, tá tudo certo, contrato assinado. Aí a gente começa a briefar, aí a gente começa a pensar, a trocar ideias. Uma outra dica, gente, a gente nunca, em hipótese alguma, a gente vai resolver o problema do cliente sem ele se tornar cliente, porque ele ainda não é, né? Já teve casos, assim, não com a gente, graças a Deus, mas uma amiga que trabalha com brand, ela me falou que ela, recentemente, ela fez todo um processo e não fechou. E o cliente falou, não gostei, eu não quero. Como assim? Você vai encomendar um bolo, o bolo vai chegar na sua casa,
Você vai comer o bolo e fala, não gostei do bolo, não quero mais, não vou pagar? Não tem noção, né? Não tem, né? Então, com o brand, gente, né? Só depois que ele virar cliente. E quando ele vira cliente, o que acontece, Ale? Conta. O que acontece, Ale? O do briefing? O briefing. Ah, tá. Então, aí quando ele se torna cliente, a gente marca uma reunião de workshop colaborativo com ele pra gente entender melhor quais são as necessidades, a gente mergulha mesmo na dor, né, do cliente e a gente manda um briefing colaborativo e totalmente interativo para ele responder. E lá tem 10 perguntas nesse briefing e ele consegue escrever, né, e definir melhor quais são as necessidades dele. Dentro desse workshop colaborativo, é realmente colaborativo, a gente faz presencialmente, né? Ou se a gente faz de forma virtual, nós usamos a plataforma Miro, né? Que é uma plataforma Sim. muito boa, que é como se você estivesse ali, né? Pessoalmente, usando os post-its e construindo. Deem uma olhada, a gente vai deixar aqui o link para quem está assistindo no YouTube. A gente vai deixar o link aqui da ferramenta. Ela realmente, assim, é uma mão na roda, né? Para criativo, para construção aí de mapas mentais. Então, a gente utiliza o Miro nessa etapa também. São várias ferramentas que a gente aplica, né, para cavar realmente, né, entender a dor, mergulhar entender mesmo. Qual é a percepção, né, qual é a expectativa que ele tem, porque ele tem uma expectativa. Depois dessa fase, né, que a gente sai ali, a gente envia você, né, no caso, envia uma mensagem dizendo qual é a próxima reunião, que é a reunião, assim, que vai, né, ou a gente tá tudo certo e aí a gente vai dar continuidade, ou é um momento de refazer tudo, recalcular a rota, porque pode acontecer. Sim. Né, que é a etapa que a gente vai apresentar um mood board para o cliente, né, apresentar o conceito estético, o conceito de experiência, né, que a gente quer trazer para aquela marca. E aí, eu acho que até esse momento o cliente está extremamente ansioso porque ele não viu nada. Então, eu fico imaginando que ele tá assim, gente, será que elas estão entendendo o que eu tô falando? Será que foi claro? E toda reunião que a gente tem de mood board é sempre assim, como que vocês conseguiram ler a minha mente? Sim. Como que vocês conseguiram entender o que eu queria? Então é o momento que a gente vai mostrar todas as pesquisas, né? Porque antes da apresentação do mood board tem as etapas de pesquisa, né? De tendência, analisar ali todas aquelas informações que foram levantadas no briefing, no workshop colaborativo. Então, acho que é o momento que ele mais sente segurança. Sim, e a gente também, né, sente muito alívio por saber que a gente está no caminho certo, né? E também passa confiança para ele consegue ver e ter clareza, né, que a gente entendeu, que a gente está fazendo o nosso trabalho. É a etapa que eu mais gosto. Normalmente sou eu que apresento, né, o mood board, porque eu faço essa construção e é sempre um frio na barriga, porque dá aquela assim, será que tá no caminho certo? Uhum. A gente, né, só ouvindo o sim dele pra poder prosseguir. Mas, graças a Deus, sempre dá tudo certo, mas dá aquela adrenalina, né? Sim. É um pico de adrenalina nesse momento, outro pico de adrenalina na hora de apresentar o nome e outro maior ainda na hora de apresentar a identidade. Depois que a gente entrega tudo, dá Aí a gente relaxa. aquela respirada boa, aquele alívio. Aí a gente vai pra praia. Mentira, não vai pra praia não, porque ninguém gosta de praia nessa agência. Ninguém, só pra olhar, né? O mar e tá bom. E dá aquela tranquilizada. Esse podcast de hoje era principalmente, né, focado nisso, para mostrar a importância de você educar o seu cliente, né, de você conscientizar ele, você tranquilizar em cada etapa. Não dá pra gente abrir aqui todas as etapas, né, porque se a gente for esmiuçar, vai virar um longa, sabe? É muito conteúdo, né? A gente teve um dia a gente fez uma aula, né? A gente fizemos um webinário só mostrando, assim, as etapas. Foram 2 horas. Foi. 2 horas. Então, assim, a gente vai poupar os ouvidos de vocês. A gente vai encerrar por aqui. Mas se você tem curiosidade, quer saber mais sobre a nossa metodologia, né? Tem o curso, o Brand SA. A gente vai abrir turmas recentemente, daqui a pouquinho. Então, fica acompanhando para você não perder as inscrições. Alezinha, obrigada por participar de mais um podcast. Agora, minha filha,
Você tá comigo sempre, tá? Tá bom, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez e até a próxima. A gente vai ter muito. Nos próximos a gente vai trazer mais gente da equipe para vocês conhecerem todo mundo. Então é isso, gente. Quero agradecer todo mundo que ouviu. Todo mundo não, é uma pessoa só, né? Eu tô falando com uma pessoa. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Se você tá ouvindo aí no Spotify, não deixe de compartilhar esse podcast. E se você tá assistindo a gente no YouTube, siga aqui o nosso canal. A gente, como eu falei, né, durante o podcast, a gente deixou alguns links úteis aqui para você na descrição. E aproveita e assiste algumas aulas que estão disponíveis aqui. E vejo você no próximo podcast.